vale a pena, A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Por dia são 63, 23 mil por ano. Esses são dados fornecidos pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública. No programa em discussão de hoje, vamos falar sobre o genocídio do jovem negro no Brasil. E para essa conversa eu recebo o professor Dr. Fábio Aparecido Moreira, que é do Grupo de Pesquisa em Educação em Regimes de Privação da Liberdade da USP. Também a professora Elisa Lucas Rodrigues, que é secretária executiva adjunta da Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, e também Márcia Mendes, que é pedagoga e ativista. Bom, sejam todos bem-vindos aqui à TV Alesp. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a palavra genocídio. Como que a gente pode configurar? O que configura, então, o genocídio? Professor. Bom, o genocídio é o extermínio de uma população específica por parte de uma outra população, que por diversas razões, étnico-raciais, às vezes religiosas, mas especificamente falando do genocídio da juventude negra, é o assassinato cometido principalmente pelas forças do Estado, que deveriam protegê-las, e acaba que os assassinatos são cometidos de forma sistemática. Professora Elisa, vem crescendo o número de jovens negros mortos no Brasil, né? Por que isso acontece? Infelizmente isso vem acontecendo, e isso vem de um histórico, de uma tradição nossa de Brasil. E eu entendo assim, como política pública, nós devemos partir para o diálogo, né? Os números estão aí, as pesquisas estão aí, o professor, a Márcia tem experiência no assunto. A gente também, enquanto ativista, antes de ser gestora, a gente também é ativista. E nós sabemos que a gente precisa desconstruir uma coisa muito forte aqui em nosso país, que é o racismo institucional, aquele que prevalece dentro das instituições. Muitas pessoas não gostam quando a gente fala, né, desse termo, do racismo institucional. A instituição não está pregando racismo, mas as pessoas que exercem os cargos têm essa visão, principalmente em relação à população negra. Quem conhece o nosso histórico, né, e a história do Brasil não é a história que é contada nos livros, felizmente a gente espera que isso venha mudando até em função da Lei 10.639, né, que obriga o ensino da história da África e do afro-brasileiro. Existe um mito, né, existe uma ideia de que tudo que é ruim é relacionado à população negra. É uma briga para a gente ver a presença de personalidades, de personagens negros na mídia. Por quê? Porque nunca se mostra uma imagem que seja interessante, que seja real, que sirva de referência para a nossa juventude. Normalmente só é mostrado o criminoso, só aparecemos em páginas policiais e até em novelas, quando aparece uma personalidade, né, um personagem negro. Foi uma briga até para ele aparecer com família, coisa que antigamente parecia que a pessoa caía ali. Então, assim, existe em relação à população negra uma imagem que vem desde a era da escravidão, desde que aqui chegamos. Existem, após a abolição, vieram as teorias como a de Lombroso, né, que aqui no Brasil foi seguida por Nina Rodrigues, né, professor? Né, que dizia que se chegasse num espaço, num ambiente, ele já, de olhar o aspecto físico da pessoa, ele já sabia quem era o potencial criminoso. E a gente nem precisa dizer o que é que eles pensavam, né? Quem era no imaginário deles o potencial criminoso. Então eu entendo que há um trabalho muito grande que precisa ser feito em relação à população negra, e para isso existem esses órgãos como a nossa coordenação de igualdade racial dentro da Secretaria de Direitos Humanos, e para isso existe a coordenação de políticas para a população negra e indígena dentro da Secretaria de Justiça e tantos outros órgãos que tratem dessa questão. Precisa desconstruir no imaginário das pessoas essa ideia que se tem sobre a população negra. Márcia, você acompanha de perto, né, muitos casos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do seu trabalho, né, e esse acompanhamento com os familiares de muitos jovens negros
alguns que foram mortos, né? Outros que passaram por violência, por racismo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu vejo toda essa questão, assim, além do racismo estrutural, não é? Que toda essa ocorrência se define em jovens periféricos, negros, e a classe sobra para o povo negro periférico o fim, né? É o extremo. Sem saneamento básico nas periferias, uma favela, como eu posso dizer, um contemporâneo, né, professora Elisa, o local dos escravos, que eu tô meio nervosa e me fugiu. Uma senzala contemporânea, não é? Uma senzala contemporânea são as favelas, as periferias, e é toda uma estrutura, né, que sobra para essa população. Falta tudo, saneamento básico, estudo, tudo que ela tá lazer, tudo sobra, não sobra nada, nada, não chega, não né? chega. Então é onde o pai de família, mesmo nós estando no século XXI, ele se sente na obrigação de suprir a necessidade da família. E ali ele não consegue emprego, ele não consegue o mínimo básico, uma moradia digna para a família, onde, de uma certa forma, ele se rebela para os vícios lícitos, ilícitos, né? Drogas, álcool. E onde, nessa questão toda, entra a mulher também, que a gente não pode desclassificar a mulher. A carga, mais uma carga para a mulher, que é manter a casa, educar os filhos. Gente, E muitas vezes até sozinha, né? Sozinha, nas maioria das vezes são mães que educam os filhos só. E nessa ausência, que ela precisa ir trabalhar, vir se deslocar do extremo, da extrema periferia até o centro, não é? É onde esse jovem vai ficar só, vulnerável à mercê dos bandidos, dos traficantes. E, infelizmente, na comunidade, o traficante é um herói. Ele é um exemplo. Infelizmente, a referência que o jovem tem é do traficante. Errônea. Porque, por exemplo, nos meios em que eu frequento, não são poucos. 99% dos voos que eu frequento, eu sou o único negro. 90% dos hotéis que eu frequento, eu sou o único negro. E nas periferias, quando se ascende socialmente por meio do estudo, que um grande problema na periferia é a ausência de perspectiva, e essa ausência de perspectiva é justamente por não ter estudo, ter pouco acesso, o direito à educação ele é constantemente violado. Mas nesses meios, quando você percebe que a baixa quantidade de pessoas negras justamente reflete esse racismo estrutural. Né? E essa ausência de perspectiva na periferia ela é muito mais pesada. Então, muitas vezes, quando eu estou na USP, eu digo assim, olha, eu moro lá em Guaianazes, no extremo leste da periferia. Eles dizem, nossa, como é longe. Aí eu digo, não, depende da referência. É aqui que é longe. É aqui que é longe, porque eu faço questão de não sair do meu bairro, justamente por conta disso. Porque o que você tem como referência na periferia é o traficante, é o ladrão, é aquele que, às vezes, conseguiu entrar nas forças policiais para oprimir os seus pares. A gente costuma chamar de capitão do mato, né? Revisitando o termo da época da escravatura. Então, quando você, pelo menos, permanece na periferia, você abre outras perspectivas. Né? Eu, como educador, eu tenho buscado, dentro da minha comunidade, apesar das experiências que eu também tive na minha juventude, e ainda tenho até hoje, uma média, quando eu estou de carro, uma média de 5 abordagens policiais por mês. Muitas discussões, muitas abordagens inadequadas, e por conta de eu conhecer os meus direitos, eu acabo sendo um pouco mais alvo até de algumas guarnições, que alguns até me conhecem. Né? Alguns, às vezes, quando tem blitz no meu bairro, eu estou passando, não, deixa o professor passar, porque esse aí sabe do que está falando. Né? Então, às vezes, a gente procura auxiliar
esses jovens a buscar uma perspectiva, seja fazendo curso pré-vestibular, seja buscando o estudo, né? A Educafro tem um trabalho extremamente importante com relação a isso, né? O Frei Davi, que é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro muito por este trabalho. Hoje eu não consigo mais dar aulas, mas eu sempre dava aulas voluntariamente na Educafro, justamente para aumentar essas perspectivas. Porque enquanto esse direito à educação ele for violado, após nossos 365 anos de escravidão, de discriminação, de racismo, esses reflexos até hoje tiram as perspectivas do jovem negro e o torna um alvo preferencial, infelizmente, do Estado. Professor, como que o senhor conseguiu sair, né, dessa estatística? De estar, né, na periferia, como o senhor mesmo disse, longe, dependendo do ponto de vista, né, mas como que o senhor conseguiu, né? Eu sei que foi por meio da educação, mas o senhor teve uma ajuda, parte do senhor, como foi? Olha, eu sempre tive muita afinidade com a questão da leitura. Tanto que a minha primeira graduação foi em letras, eu sou professor de literatura até hoje, né, em cursos preparatórios mais para um lado popular. Certo. Mas a leitura. A leitura foi a chave. Eu tenho o hábito leitor desde criança, por iniciativa própria, porque eu sou filho de analfabetos. Eu sou o primeiro curso superior da família. Talvez o único doutor da minha quebrada, como eu costumo dizer, né, lá da nossa comunidade. Mas eu acho que o passo decisivo foi após a minha graduação, que foi um período extremamente sofrido, porque o negro, ele sofre discriminação. Eu era o único negro nas aulas de italiano, por exemplo. Eram 120 alunos, né, e as pessoas perguntavam, por que italiano? E eu respondia, por que não italiano? Exatamente. Né? Por que não italiano? E aí a gente percebe que até aí você tem dificuldades. Aí consegui fazer a graduação e só fiz a pós-graduação por conta de uma bolsa de ação afirmativa. Então toda essa discussão sobre cotas, essa questão de igualar as oportunidades, ela é extremamente salutar, ela é necessária. Porque se não tiver mecanismos para desfazer esse desequilíbrio, é impossível. Então eu fui bolsista de uma fundação, que eu não vou aqui fazer merchan, mas da fundação, mas eu fui bolsista e tive todas as condições para que eu pudesse fazer o meu estudo de mestrado. É claro que teve a questão do perfil, mas também teve a questão do mérito, que eram 2.700 candidatos para 40 bolsas, e a gente concorreu, a gente estudou, e incentivado muito para buscar uma melhora, né, daquele universo que eu só sabia que eu poderia chegar a algum lugar por meio da educação. Então eu fiz o mestrado com o apoio da Bolsa, com o apoio do professor Dr. Roberto da Silva, lá da USP, que é o coordenador do meu grupo de pesquisa, e também o doutoramento também sob a orientação dele, mas aí já com forças próprias, já com condições de poder trabalhar, estudar e cuidar da minha família. Márcia, mas não é o que você encontra geralmente, né? Não são, né? Infelizmente não tem tantos perfis como do professor lá. E daí é uma situação bem difícil. Verdade, retomando onde eu fui interrompida, mas enfim. Eu estava falando da causa da mulher, onde eu tenho que defender também, né? Sim. Que não só o jovem gênero masculino, como feminino também, né? Da onde a mãe se ausenta e a criança, o jovem, tanto o jovem homem como a menina, não é? Fica à mercê. E da onde o pai acaba se tornando um alcoólatra, a mãe sai para trabalhar e o jovem vê o bandido, o traficante como herói, da onde é toda uma questão para chegar num contexto. E dali a menina também, onde se desencadeia a gravidez precoce, e ela com aquele medo da sociedade, medo dos pais, onde se submete a um aborto ilegal, não é? E acaba também perdendo a vida, ou fica também o genocídio, não só físico, o genocídio psicológico, não é? E nós temos duas classes, eu vejo, na sociedade, né? Os privilegiados e os que sobram para os nossos jovens negros, né? Da periferia, que quando ocorre
esses casos não é diferente na classe burguesa, mas eles têm tudo. Tem estrutura. Tem estrutura. Se acontece um fato desse com uma burguesinha, ela tem a clínica, tem toda a estrutura. A nossa juventude já sofre todo esse contexto. Não deixa de ser um genocídio, não é? E são vários contextos e situações. É onde também não posso deixar de falar que entra também o clero religioso, não é? Que tem os padres, existem os pastores que moram na burguesia e sofrem os fiéis que estão sem ajuda, não é? Na periferia. E essa questão do racismo também contra a mulher, contra o negro e os LGBTs também. Sim. É toda uma estrutura de periferia, não é? A gente vai até aprofundar esse assunto, mas, doutora Elisa, até o que a Márcia falou é uma bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra e quando você vê a situação, ela se agrava mais ainda, né? Quando chega a uma morte ou até a perda de sonhos e de projetos e de vida. Se a gente analisar que nós tivemos uma abolição sem políticas públicas, ou seja, sem indenização, ficamos sem moradia. Época houve, né, professor, que fomos até, como é que fala, proibidos, né, os negros foram proibidos de serem alfabetizados, né? Então, assim, tem todo um contexto para a gente chegar no que está chegando hoje. Se você observar, a população negra está na periferia, né? Ela foi empurrada para a periferia, onde não tem nenhuma condição, onde o lazer às vezes não chega. Essa é uma briga nossa, uma proposição de que o lazer chegue até as periferias, né, que valorizem até os talentos do local, né? E também outras iniciativas. Por exemplo, a gente está iniciando uma parceria com a Cadepol, a gente tinha essa parceria no Estado, a Academia de Polícia do Estado de São Paulo, onde o diálogo é que prevalece. Vamos falar das questões que existem. Está aí o mapa da violência, mostrando números e o que nós vamos fazer. O que será feito? A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem uma política de cotas, né, de 20% para a população negra nos concursos públicos. Isso tem sido efetivo, é uma coisa assim, a gente fez disso quase o carro-chefe do nosso trabalho dentro lá da Secretaria de Direitos Humanos, e são formas que a gente tem de incluir essa população negra. Claro, né, que até nesses concursos, nessa lei que é muito boa, há problemas, pessoas que falsificam a própria identidade, querendo se passar por negros. Isso é uma realidade que, assim, eu não acreditei que eu fosse ver isso pessoalmente, mas as pessoas não têm o menor escrúpulos. E aí, voltando, quer dizer, são ações como essa, por exemplo, das cotas nos concursos públicos, das cotas nas universidades, dessas iniciativas de cursinhos populares para a população periférica e principalmente população negra, para que haja a inclusão dessas pessoas. Se a gente perceber, se mora mal, né, se não tem lazer, se a educação é precária, então qual é o resultado? É esse resultado que a gente está vendo. Muitos jovens, às vezes, nem sempre também dá para falar que todos eles se desvirtuam. É verdade. Sim. Uma questão de oportunidade, muitas vezes. É uma questão de oportunidade, mas mesmo os que não se desvirtuam, passam por essas questões, como a abordagem policial, que é uma coisa muito séria na periferia. O diferencial da abordagem na periferia para a burguesia é totalmente que na periferia é truculento, é violento, e sendo na burguesia é com toda uma educação, entendeu? A abordagem é totalmente... Exato, mas a gente estava conversando, eu estava conversando há pouco, antes de vir para cá, com a Coronel Helena, né, que foi secretária da Casa Civil do Governo, e hoje ela é a principal responsável pela polícia comunitária. Então, essas iniciativas, nós acreditamos que tem que ser também acompanhadas e com participação da sociedade, é que pode mudar essa realidade. Por exemplo, no meu tempo, que eu acho que sou mais velha que os três, a gente era exceção dentro de uma faculdade. Eu era uma aluna, né, dentro de uma classe de quase 100 pessoas, né, e isso a gente viu perpetuar
por muito tempo. Hoje, com a questão das cotas nos vestibulares, né? Inclusive o Estado de São Paulo, que foi o último, né? As nossas universidades, USP, Unesp, Unicamp, as últimas a aceitar a questão das cotas, né? A aceitar, não, a trazer, né, para si essa questão. A gente vê que vem mudando. Eu acho até interessante uma observação que eu vi do professor Dagoberto. As universidades ficaram mais bonitas, mais coloridas com a presença dos negros. Existe uma recusa. Exato. Né? Porque a construção do racismo justamente é uma das facetas mais cruéis do racismo brasileiro, que é o racismo falso. É um racismo, o chamado racismo cordial, é justamente não assumir que existe esse viés na nossa sociedade. Então, por exemplo, São Paulo demorou para assumir isso. Isso não é uma concessão. Acho que fica muito claro a questão das cotas, são conquistas do movimento negro. Hoje em dia, as chamadas minorias, LGBTQI, mulheres, são conquistas que o movimento feminista conseguiu, são conquistas que o movimento negro historicamente tem conseguido. Não são concessões, são direitos. Quando se fala de direitos violados do jovem negro periférico, eu falo muito em educação, mas a cultura também é um direito. Para cada equipamento de cultura que tem na periferia, tem 16 no centro. E a cultura não é perfumaria. A cultura é um direito também. Uma vez debatendo com o secretário de Cultura, um jovem muito talentoso lá do meu bairro, discutia com ele sobre isso, que ele falou, olha, temos que ter iniciativas culturais para que nós possamos tirar o jovem das drogas e do crime. Aí ele levantou a mão e disse, olha, não é para tirar o jovem das drogas e do crime, a cultura é um direito, não é uma concessão. Então, o acesso à cultura ele pode fazer com que o jovem se desenvolva. Tive a oportunidade de participar de saraus, onde eu podia apresentar meus textos, e aquilo foi alimentando meu gosto pela leitura e pela escrita. Mas muitos jovens não têm oportunidade, justamente porque a cultura não está democratizada. Uma outra questão que eu queria problematizar é a questão da abordagem policial, que as companheiras aqui falaram muito bem, porque eu tenho as duas realidades. Eu trabalho na região da Paulista, eu dou aula no cursinho popular lá, e as abordagens que eu já sofri da Avenida Paulista, porque eles têm um estereótipo, né, de que eles vão abordar. É verdade. Não é? E as abordagens que eu recebi na Paulista, quando eles perguntam, o que você está fazendo aqui? Eu sempre respondo, a minha resposta já está decorada. Estou exercendo o meu direito de ir, vir e permanecer. Mas afora isso, eles percebem que você consegue dialogar, então eles até que suavizam a princípio, né? Porque a primeira coisa que eles te olham é com aquela cara de quem deixou você vir aqui. Eu costumo brincar que nós negros nascemos com um aparelho chamado racistômetro. E o racistômetro ele dispara, às vezes, né? Quando a gente está em algum ambiente, o racistômetro dispara. E ao mesmo tempo, quando eu saio lá da região da Paulista, às 11 da noite, que eu estou chegando no meu bairro, depois da meia-noite, com a minha bolsa, às vezes com o meu computador na bolsa, com meus livros, com aquela bolsa pesada, aí eu sofro uma abordagem, por exemplo, de certas guarnições chamadas de tropa de elite. É que eu também não vou dizer o nome para não fazer propaganda. E eles vêm com uma abordagem totalmente truculenta, ameaçando de morte. Eu tenho histórias para contar inúmeras. Teve uma que uma vez eu tive uma crise nervosa, de medo, porque o policial colocou a lanterna na minha cara e disse, Marcão, pode começar a rezar que agora você vai morrer. Eu falei para você que eu ia te achar. E aí, quando ele já estava encaminhando, que iam me levar para um lugar, né, a Pedreira, lá em Guanás é muito conhecida como lugar de desova de corpos, e aí eles se encaminharam até meu carro. E quando chegaram no meu carro, viram aquele monte de livro e foram reconferir, o carro estava no meu nome, o que os surpreendeu também, e eles acabaram vendo que eu não era aquela pessoa. E quando eu fui discutir, né, com o chefe da guarnição, que eu sempre quero saber quem é o chefe da guarnição, eu tenho feito sempre que eu posso as denúncias na ouvidoria, na corregedoria, eu tenho esses números todos salvos em meu celular. E aí ele disse para mim que era uma técnica de intimidação. Né? Que era apenas uma técnica de intimidação, que eu não levasse a mal, que eu desculpasse, que o professor era uma profissão muito importante, se ele estava lá ele agradeceria ao professor e tudo mais. Mas são situações que nós passamos no dia a dia, não são estatísticas que às vezes a gente vê aquele número frio, mas são coisas que a gente sente literalmente na pele. E essa mesma técnica né? seria utilizada para um branco? Por exemplo? Então, foi o que eu questionei, falei para ele, né? E aí quando eu questionei, ele disse, olha, você quer ensinar meu trabalho? Eu disse, não quero ensinar nada, aliás eu não ensino de graça. Ensinar é a minha profissão, eu não ensino nada de graça, mas eu estou questionando a sua abordagem, por conta de que essas forças elas são financiadas pelo dinheiro do próprio cidadão. Então eu acredito que a postura é inadequada, como a própria doutora acabou de dizer. Então, esses fatos acontecem realmente, né? Cada um de nós aqui
vai ter histórias para contar nossas, de nossos familiares que passam por isso. Mas não é o que está na orientação da polícia. Não estou aqui defendendo a polícia, estou falando o que eu fui pesquisar e o que eu conversei com policiais. É nessa questão de diálogo que eu falo, por exemplo, precisa conhecer a lei. A lei não fala nesse tipo de abordagem, né? Já vê o despreparo do profissional da segurança. Despreparo dos profissionais. Por isso que eu volto a insistir na questão não só das políticas públicas, mas também na questão do diálogo. Várias vezes nós fomos dialogar com a Polícia Militar, temos que voltar agora a esse diálogo agora no município com a GCM e com a Polícia Civil também, porque o que está na lei não é isso. Não existe abordagem, não está previsto abordagem por qualitativo, ou seja, por etnia, sexo, vestimenta ou outra discriminação. Quem faz isso, está fazendo, o profissional que está fazendo isso, está fazendo de maneira errada. Mas parece que isso é tão assimilado à nossa questão negra, né, de olhar e já ver na gente potencial criminoso ou pessoa, enfim, de conduta irregular, que isso vem acontecendo. Se seguir ao pé da letra, o que é ensinado a eles, não é isso. É por isso que às vezes eu tenho muita dificuldade em aceitar o termo despreparo. Eu acho que é má intenção mesmo. É isso eu que acho que quando o grande professor Mário Sérgio Cortella costuma dizer que a gente é só influenciado por aquilo que já está dentro da gente. Então, muitas vezes a orientação é essa, a lei diz outra coisa, e mesmo assim você escuta comandantes de forças policiais dizendo que vão abordar de forma diferente. Isso está textualmente dito, gravado, em que o comandante de uma das forças policiais, da Polícia Militar, disse que ele não vai fazer a mesma abordagem na região central, como ele faz na periferia. É até o que eu ia perguntar, se era uma questão de despreparo ou de preconceito, né? Então, já o professor respondeu o que né? Isso é até tolerado, infelizmente, porque se você pega o estereótipo do adolescente de classe média, com seu skate, com seus penteados, com a sua vestimenta, aí ele está sendo abordado pela polícia na região da Paulista, eu tenho uma multidão que vai se mobilizar. Né? E quando eu, por exemplo, fui abordado muitas vezes, e ainda continuo sendo, né, que eu vou lá algumas vezes por semana, parece que é uma coisa normal. Né? É uma opção preferencial, eu diria, das forças policiais pela questão do estereótipo. Né? Você constrói o criminoso primeiro para depois construir o crime. Né? E na questão estrutural da agressão de região, né, que eu também sofri, a professora Elisa soube, né, recentemente eu sofri uma agressão na estação de Guaianazes, CPTM. Foi muito constrangedor, eu fui agredida por um usuário também, como eu, no trem. E ali eu estou esperando, aguardando um acolhimento da segurança da CPTM, não é? Não sei nem se era o caso de trazer, mas, bom, já que eu trouxe, lá vai. E, por fim, eu fui agredida pelo rapaz e eu requeri dele um pedido de desculpa, né? Que naquele aperto, nas conduções, né, no trem superlotado, inclusive eu estava retornando de um ativismo, num domingo à noite já. E naquele aperto ele me agrediu com o cotovelo, doeu nos meus seios, não é? Sim. E quando naquele empurra-empurra nós descemos, o senhor me agrediu e ele lançou a mão, o braço nas minhas mãos, voou a agenda, voou tudo na plataforma. E um casal, né, solidário a mim, me ajudaram a recolher e tal. Quando eu dei por mim, o rapaz havia sumido, o homem. E eu fui atrás dele pedindo um pedido de desculpa, né? Requerendo dele, e por fim, o amigo dele ainda tomou as dores, falou, pede desculpa para a moça, por fim ele se desculpou nisso, sem a gente perceber, chegaram 2 truculentos seguranças já me empurrando e sendo solidário, e eu dizendo, a vítima fui eu. Não é? A vítima fui eu, por fim. Escoltaram o rapaz branco e me deixaram à mercê com aquele vexame todo. Foi uma situação muito constrangedora.
E eu, como também ex-funcionária terceirizada da área CPTM, trabalhei por mais de 3 anos, eu sei a procedência toda, e requeri falar com o encarregado, tal, por fim também me negaram, e eu fui atrás do chefe dos truculentos. Fui no... E ali se retratou um senhor para mim dizendo que era encarregado, e eu dizia para ele... Por fim, me trancaram dentro de um quartinho cala-boca, que eu já conheço esse quartinho, com o meu agressor, com os 3 truculentos, marronzinho segurança, e mais 2 terceirizados. E eu falava, não tem uma PF? E eu gritava, porque me veio várias coisas. Meu Deus, o que vão fazer comigo aqui? E eu comecei a gritar, abre, é cárcere privado, socorro, tal, né? E quando ele viu que estava gravando, ele fez com que eu desligasse meu celular, depois saiu de trás do balcão, com o dedo no meu rosto, e, sabe? E eu gritava, gritava, até que ele, como estava passando muita gente, ele falou, tranca nada, deixa eu sair. Abriram e me lançaram para fora. Nossa. Né? Então, foi toda uma situação que eu solicitei. Sim, ela procurou lá a coordenação, né? Pedi viatura, a viatura também não veio ao meu socorro. Quando eu já estava a caminho de casa, a polícia me ligou falando que eu podia contar, que eu me dirigisse. E até mesmo quando eu estive na delegacia da mulher, você espera um acolhimento, é para falar, eu estou falando. Não é aquilo, é tudo... muito bonitinho, mas também por isso a gente entende muitas vezes por que a mulher não procura socorro. A gente vai até entrar nesse assunto no próximo bloco, tá? O programa Em Discussão faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Em Discussão. Na pauta de hoje, o genocídio do jovem negro no Brasil. E a gente acabou falando não só do jovem negro, né, mas da mulher. A Márcia contou no fim do bloco anterior uma situação que ela passou. Doutora Elisa, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso e o que a Secretaria tem feito para diminuir essas situações ou conscientizar as pessoas que somos todos seres humanos, né? Independente de cor, somos seres humanos, né? A primeira questão é o acolhimento, né? Quando uma pessoa vem até a coordenação, ou mesmo quando a gente sabe de algum caso de agressão, de violência, principalmente contra a população negra e também a população indígena e nordestina, né? Como foi o caso da Márcia, procura a coordenação, a gente ouve todo o relato da pessoa. Nós temos um grupo de voluntárias psicólogas, onde a maioria delas, né, eu acho que a totalidade são meninas negras que se formaram e que se colocaram à disposição. A gente normalmente agenda para que essas pessoas sejam atendidas, né? Quando é que uma mulher negra, de periferia, tem acesso a uma psicóloga? Isso sempre foi um privilégio para as classes mais privilegiadas economicamente e socialmente, né? Então, todo esse atendimento, e aí vê o enquadramento dentro da lei. No Estado existe a Lei 14.187, que fala de sanções administrativas contra pessoas ou empresas ou instituições que cometem discriminação e racismo. Isso leva, por exemplo, né, se condenado a uma multa de até 3.000 FESP, que dá R$76.000, o que para algumas empresas isso não é nada, né, apesar da crise, mas também a gente já trabalhou com a questão da mediação, ou seja, colocar, né, as pessoas sentadas e ouvir, né, você fez isso, a gente fez muito isso lá na justiça, né, aconteceu isso, o que você tem a dizer, né, e aí a gente tem casos de pessoas que reafirmam, eu fiz isso mesmo, como foi o caso de uma escola, que a diretora discriminou uma criança, não quis a matrícula dela por conta do cabelo black, né? E aí ela falou, eu quero um perfil melhor para minha escola. Com todas as letras na frente, lá das autoridades, né? Ela disse isso, eu não quero mesmo esse perfil de gente na minha escola, etc, etc. Bom, o que aconteceu? Ela foi condenada, né? Me parece que a escola já não estava tão bem financeiramente, né? Foi condenada a escola,
Foi condenada a pessoa que disse isso, que era uma diretora, uma das diretoras, né? Isso serviu, a gente repercutiu muito esse fato, é conhecido aí, principalmente de nós ativistas, de saber, a gente tem que procurar a lei, tem que procurar esses órgãos, como a Coordenação de Promoção de Igualdade Racial do município, ou, de repente, a Secretaria, de repente não, ou a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, para tomar as devidas providências. Agora, mas também, além da questão de ser penalizado, de ser multado, de ser condenado, é importante que se faça essa sensibilização. Então, a gente já vê em alguns órgãos a criação de um departamento para cuidar da diversidade, porque hoje a gente tem uma população extremamente diversa, tem a questão nossa, né, de negros, né, da nossa juventude, às vezes tão alegre, tão intempestiva, que passa por esses constrangimentos, principalmente dentro, às vezes, de transportes, né? Tem a questão periférica das nossas meninas, como ela citou aí, de uma gravidez, né, na adolescência. Então, a gente tem que trabalhar as questões de saúde, tem que envolver outras secretarias, não é uma questão só da Coordenação de Promoção de Igualdade Racial, ou só do órgão que cuida daquilo, dessas questões afetas a nós. Mas tem que envolver todas as secretarias de saúde, por exemplo, quando a gente fala na questão do aborto, né? E a gente sabe que o índice de mortalidade materna das mulheres negras, quando se faz o recorte, é muito maior do que das mulheres brancas, né? E aí tem uma série de desdobramentos. Por quê? Porque não faz o acompanhamento devido, não tem o tratamento adequado para as suas situações de saúde. Isso é muito sério. Eu acho que a sociedade hoje vem tomando essas iniciativas que ainda são muito incipientes, né, professor? Exatamente. Ainda precisa ser mais eficaz. É importante as instituições que também trabalham e traz essa fala, mas também é importante que as secretarias ouçam, né, tenham ouvido para essas questões que são trazidas, que afetam seriamente a vida da população. É um problema da sociedade também. Sim. É um problema de todos, porque não adianta você ter a lei se você não tem essa mudança de modelo mental. É difícil mudar, mas é possível, como diria o Paulo Freire. É extremamente possível mudar. Só que enquanto isso não muda, é importante que as populações que são exterminadas, elas tenham a proteção da lei. Então, ao mesmo tempo que o diálogo deve acontecer, eu como educador, eu acredito peremptoriamente nas capacidades que o diálogo tem de resolver questões, só que o povo negro não pode mais ser assassinado sumariamente. E não foi ninguém que me contou, eu já presenciei a polícia executando uma pessoa negra. Essas são histórias que a gente vê na periferia desde a década de 80 e hoje não mudou-se muito esse modelo mental. Então é necessário que haja sim essa rede de proteção, é necessário que as pessoas conheçam o direito de recorrer, o direito de se reportar à ouvidoria, o direito de não aceitar ser ofendido verbal, ser agredido verbal ou fisicamente. As pessoas precisam ter esta noção. Muitas vezes na periferia, durante uma abordagem, eu oriento meus vizinhos. Quando tiver abordagem policial, todos saem. Todos saem e ficam na porta de casa com os braços cruzados, olhando o que está acontecendo. Isso incomoda os policiais? Incomoda, mas eles precisam saber que eles são servidores públicos. Que eles têm uma obrigação. E um Estado fora da lei, ele não tem moral para exigir que o cidadão cumpra a lei. Então nós estamos lá para ajudar, inclusive, nossas próprias instituições a se manterem dentro da lei e respeitando as populações que historicamente têm sido exterminadas pelos braços do Estado. É necessário haver uma mudança de mentalidade, né, tanto do negro que mora na periferia, né, que é pobre, se empoderar, entender que ele tem os seus direitos, que a lei existe e que ela, né, o cobre também o protege. Tentar mudar isso, talvez por meio da educação, mas também que as outras classes e as outras classes sociais e também os brancos, enfim, entendam. É preciso mudar uma mentalidade geral. E como fazer isso? Por isso é um processo longo, é um processo histórico, né? Mudança de cultura, ela demora séculos, mas uma hora ela tem que começar. Então, por isso que eu digo que não é só a educação formal, a educação por meio da cultura, por meio de valorizar aquela autoestima, valorizar as culturas ancestrais, o jongo, a capoeira.
Nós, uma vez, estávamos no jongo, lá numa... O que é o jongo? É como se fosse um batuque, é uma manifestação de matriz africana. Certo. E você sabe que muitas vezes as religiões afro-brasileiras são satanizadas, são discriminadas. E pelo fato de bater tambor, no mesmo lugar, quando a gente está lá tocando violão, tocando música brasileira, nunca teve problema. Mas quando teve o primeiro jongo e começaram a bater os tambores, nós fomos cercados pela polícia, que os vizinhos chamaram. Então esse tipo de mudança mental que deve acontecer, por valorizar, por reconhecer o outro como igual, por reconhecer a religião do outro, não só respeitar. Respeitar é você lá e eu aqui. Reconhecer e dizer, olha, a sua religião é tão importante quanto a minha. Então essa mudança ela ocorre por essas duas vias, pelo diálogo, mas também pela garantia de direito. Totalmente necessário. Desculpa, professora. Eu gostaria de trazer aqui também uma observação. Embora seja uma realidade americana, tem um filme que a gente tem recomendado, que são Olhos que Condenam, que é a história daqueles meninos, né? O que aconteceu com ele, ou seja, já existe uma predisposição das autoridades em condenar aquelas crianças. Então é importante, por exemplo, eu sempre recomendo que seja visto, seja pensado, que se use até nas capacitações também, né? Porque traz uma reflexão muito importante. A realidade que mostrou ali é uma realidade também, infelizmente, aqui do nosso país. Verdade. Né? E lembrar dessas iniciativas, quando a gente procura a Polícia Civil, a Polícia Militar, para um diálogo, quando a gente traz a nossa população para sentar junto com eles, né? E vamos discutir aí o que tem acontecido, é como o professor falou, é uma iniciativa, é quase que assim, uma sementinha plantada, mas que precisa germinar, uma vez que a sociedade toda tem que estar participando, tem que falar dessa problemática, né? E que seja momento mesmo de sentar e poder estar conversando. Esse espaço que está sendo concedido aqui pela TV Alesp, por você, Priscila, da gente debater esse assunto, é extremamente importante, porque antigamente nem falar podíamos, né? É o tipo de assunto que às vezes é jogado para debaixo do tapete, né? A discussão é o nosso racismo cordial, que eu falei no começo da nossa conversa. E é um trabalho que eu já tenho na comunidade, né? Eu, diferente, né? Eu sou evangélica e, de primeiro momento, as pessoas se chocam quando me veem entrar, né? É totalmente um fenótipo ao contrário, não é? Mas ali eu tenho reuniões mensais na minha casa, no quintalzinho. Ali vão várias pessoas da comunidade, irmãos, indifere de credo religioso, vai os vizinhos. E é um acolhimento muito gostoso. E mensalmente a gente está querendo até diminuir para quinzenalmente. É um espaço muito gostoso, onde a gente procura discutir essas questões, não é? Então é um trabalho de formiguinha, né, professora? Exato, exato. Mas é possível, sim. Temos grupos, inclusive, né? Vários grupos, né? E eu até... Não sei, de repente, gostaria até de convidá-los um dia para visitar a comunidade de Vila Yolanda, cidade de Tiradentes. Iremos lá. Esse trabalho que nós temos lá, já temos, viu? É importante, o diálogo com a comunidade. Gostaria até de E fazer esse convite, estender. Vou falar rapidinho, nós temos, a coordenação inaugurou 2 centros de referência de promoção de igualdade racial. Um exatamente em Tiradentes, não sei se você conhece, Márcia. Mas depois nós vamos conversar sobre isso. E outro na Zona Norte, lá perto da Vila Maria, né? Certo. E a proposta desse centro de referência é justamente isso, de acolher a população, principalmente a população negra, periférica, de ouvi-la, de saber das demandas para que a gente possa formular as políticas públicas. Não dá para ficar sentado dentro do gabinete, né? E ser iluminado, achar que vai criar uma política pública. É necessário ouvir. Eu gostaria muito que você fosse ao centro de referência, você e o professor também, né? Para que a gente oriente, por exemplo, ali na cidade de Tiradentes, eu soube que tem 17 favelas. Então, quando a gente está levando as psicólogas, né? Esse grupo de psicólogas, que chama-se as pretas, né? Esse grupo das pretas, elas vão para falar com essas mulheres de periferia, né? Para saber das demandas, para saber das suas questões, às vezes de foro pessoal, né?
para que a gente crie uma sociedade melhor. Não dá para aceitar as coisas como elas são. Exatamente, e a construção do conhecimento ela é fundamental para isso. Sair do senso comum, sair do ativismo ingênuo, mas entender o que foi a diáspora africana, o que foi essa separação dos povos, quando da escravização, não da escravidão, que é uma condição, mas a escravização, que é uma ação de um povo sobre o outro. Sim. Como que essas violências que secularmente têm sido cometidas, quais são os reflexos delas atualmente. Então é importante que a pessoa se empodere, que as pessoas, sejam negros, brancos, mulheres, meninos, meninas, tenham esse conhecimento, porque a partir do conhecimento eu acredito que se possa promover essa mudança de modelo mental que é tão necessária, para que nós tenhamos menos reflexos, e um reflexo mais perverso, que é o tema de hoje, que é justamente este genocídio, esse assassinato do jovem negro que, sem perspectiva, sofre as violências que a gente tem tanto comentado aqui nesse espaço. Dentro das comunidades, principalmente, né, nos lugares mais periféricos, a gente vê que tem muita atuação de ONGs ou de associações, os próprios moradores, né, se unem ali para trazer cultura, esporte e então mudar um pouco essa realidade. Esse é um caminho também, fortalecer essas ONGs, ligá-los ao município, ao governo? Não, eu creio que sim, porque, como a gente disse, é um problema de toda a sociedade. Não adianta esperar que só a secretaria ou só o poder público vai resolver essas questões. Então, através dessas ONGs, dos coletivos, como disse a Márcia, aí, que agora, né, os coletivos têm voz, estão tomando voz, estão podendo discutir, através de associações, enfim. São formas da gente conseguir mudar essa realidade. É importante que a gente esteja conectado com essas associações e ONGs. Como eu disse, né, os dois centros de referência, tanto da Leste como da Zona Norte, são dirigidos por ONGs, é uma parceria. E se não for essa parceria, só o poder público não dá conta de resolver essas questões. Funciona. Claro que tem que ter monitoramento, né? Onde entra recurso, a gente sabe que tem que ter um olhar atento para que realmente seja destinado esses recursos para a finalidade a que se propõe, mas são as formas que a gente encontra hoje de trabalhar todas essas questões. Política pública, né? É importante que seja política pública, Exato. que não é uma concessão, volto a dizer. É um direito do jovem negro periférico ter políticas públicas que garantam o seu direito. E essas políticas, por meio de coletivos, grupos culturais, iniciativas educacionais, as crianças principalmente, porque o racismo se aprende em casa. O machismo se aprende em casa. Muitas vezes, quando chega no ambiente escolar, uma reprodução, a fase de desenvolvimento da criança, até os 6 anos, é fundamental que o caráter dela, alguns valores já tenham sido trabalhados. E você desconstruir isso, principalmente na fase da adolescência, que, como a professora disse, é uma fase extremamente complicada, intempestiva, é muito mais difícil. Então, se você tem adultos que passem por processos educativos, sejam capazes de transmitir, né, de partilhar com seus filhos, talvez se minimize um pouco esse problema que a nossa colega que falou agora, né, que temos as mães sem perspectiva, os pais alcoólatras, mas são pessoas mais ativas, pessoas que têm conhecimento, que possam proporcionar educação para os seus filhos, a gente tenha esse processo de mudança de modelo mental. Eu gostaria, se possível, de falar também de mais uma iniciativa, né, que tem a ver com a violência. Por exemplo, a questão de saúde. Nós tivemos há alguns dias um seminário aqui no município, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde conosco, que abordou 2 temas importantes e que levam também à morte não só de jovens, mas da nossa população, que foi um seminário sobre hipertensão e diabetes, que são doenças prevalentes na população negra. Aí foram especialistas falar. E outra, o seminário hoje, você não pode fazer um seminário, terminou, vamos todo mundo embora para casa, não. Tem um desdobramento que está sendo feita, né, está sendo criada aí uma rede para fazer a capacitação dos agentes de saúde em relação à diabetes, em relação à hipertensão, que são as doenças
muito prevalentes na população negra, uma parceria com o Hospital das Clínicas. E também uma questão séria que é a anemia falciforme, né? Todos nós... toda uma história todo o histórico de opressão, da escravidão, de sofrimento. do sofrimento nos navios Exatamente, negreiros, né? Professora, aí reflete hoje... Mas aí o Poder Público, a Secretaria de Saúde, né? Está com esse trabalho, a gente está junto, acompanhando. Fizemos o Sambando com Saúde, ou seja, a gente vai no nosso espaço cultural de samba, no caso foi feito lá na Vila Maria, na quadra da escola de samba, onde além da diversão, da cultura, né, que estava ali sendo promovida, mostrada, também estávamos com a Secretaria Municipal de Saúde, fazendo teste de hipertensão, de diabetes, fazendo vacinação, então levando para a população. Acho que isso é importante, essa interação, né, de que os trabalhos de secretaria não fiquem apenas só dentro da própria secretaria, mas que vá até os nossos espaços. Está previsto para esse ano mais uns 4 ou 5 ainda, Sambando com Saúde. Importantíssimo, importantíssima essa ação, porque a saúde preventiva, ela tem um componente pedagógico formidável. Você prever, né, você prevenir algumas questões, inclusive nas prisões já foi feito trabalho de prevenção às DST/AIDS. Eu tive a oportunidade de coordenar um projeto que chegou até a ganhar o prêmio da Organização Latino-Americana de Saúde, que justamente por meio do teatro discutia-se a questão da prevenção às DST/AIDS. Então são formas, né, são abordagens que a gente pode, como se diz, estender também para a juventude periférica, para que eles se empoderem também de seus direitos, para que eles possam ter uma saúde preventiva, para que eles cuidem melhor da sua saúde, a questão da alcoolemia, a questão da sexualização precoce, a questão do uso de drogas. São todos fatores que multideterminam esse genocídio, que não é apenas a polícia que mata, né? O sistema mata o jovem negro, a jovem negra. Até o que eu estava pensando aqui, né? O genocídio, a gente já remete à morte, né? Ao extermínio físico. Mas isso não acontece, o genocídio não acontece, então, só fisicamente. Ele acontece na mente, no corte, na morte de sonhos, na morte de projetos, na morte de uma expansão, na morte do crescimento. Então é uma morte mesmo, mas em todos os aspectos. O maior de todos, né? É a morte das perspectivas, né? Porque a questão física, né, como já dizia o Ed Rock do Racionais, né, desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, veja você quem mata. Então, além disso, tem outros aspectos que acabam realmente agredindo o direito sagrado de viver, de homens e mulheres, negros e negras. Bom, nós estamos chegando já aos minutinhos finais aqui do nosso programa, mas eu queria dar pelo menos um minuto e meio para cada um das considerações finais, né? Pensando aqui, a educação é um caminho primordial e a gente vê que nas escolas da periferia parece que quanto mais distante ou o bairro mais necessitado, pior é a qualidade. Há expectativa de uma melhora nisso, de melhorar as escolas, de dar espaço para que ações, por exemplo, as de saúde, entrem nas escolas, a comunidade se apodere também desse espaço escolar? Sim, tem que haver uma interação. Quando a gente leva lá para o Centro de Promoção de Igualdade Racial, seja lá da Zona Leste, da Tiradentes Sul, da Zona Norte, vai fazer uma reunião, a gente chama a saúde, chama a educação, ou seja, tem que haver, chama a subprefeitura, tem que haver, né, uma interação para que o trabalho tenha um efeito, né? Então, assim, os coletivos são importantes também nessas discussões. Então, o trabalho, o setor público faz a sua parte e a sociedade tem que vir juntas, né? Verdade. E como disse o professor, ninguém está fazendo favor para ninguém, não. Né? É um direito que nós temos e nós precisamos dessa população negra incluída aqui em nosso país. Eu sempre digo uma coisa, por mais difíceis que os tempos estejam, desistir nunca. Professor? Um outro grande educador, o Rubem Alves, ele diz que esperança não é por causa de, esperança é apesar de. Então, apesar de tudo, não há que se tolerar a violência policial, não há que se tolerar o assassinato, né, a execução sumária, sem que se possa passar por um julgamento dentro do que manda o Código Penal, o Código de Processo Penal, o que manda a Constituição Federal. É necessário que as pessoas se eduquem para que a tolerância seja zero.
e que também entendam o lado dos policiais, que muitas vezes são vocacionados para a defesa da vida, mas estão envolvidos numa estrutura assassina, numa estrutura genocida, para que a gente possa fazer, que infelizmente a polícia é um mal necessário na sociedade, mas que as pessoas possam se cuidar mais, se empoderar, se educar e buscar uma melhoria, principalmente na educação, né? Que também a gente tenha uma educação que realmente possa incluir, que a LDB saia do papel e vá para o dia a dia das nossas escolas. Márcia? E como, pegando a carona com os professores aqui, eu quero agradecer essa oportunidade, esse espaço, não é? E dizer que há uma luzinha no final do túnel, sim, que é o que está ocorrendo hoje aqui, não é? E através dos coletivos, eu tenho uma parceria com quase 300 ONGs, através da ação da cidadania, não é? E conhecendo, através dos professores e todo esse trabalho, renasce uma grande esperança de levar tudo isso para a comunidade. Como nós, como agentes transformadores, há chance sim. E uma fala de uma mãe, eu vou tomar licença de falar o nome dela, Débora. A mãe, eu vi uma reportagem uma vez, coordenadora das Mães de Maio, líder, né, Débora. Uma fala dela que nós não queremos holofotes. Nós só queremos uma reparação histórica, não é? Estamos cansados de pagar para os exterminadores exterminar o nosso povo preto. Estamos cansados de pagar a munição que extermina o nosso povo preto. E obrigada. Ok, muito obrigada então pela participação de todos vocês. Com certeza foi um programa enriquecedor, né? Ser humano, somos seres humanos. Essa é a mensagem, né? E o respeito e o amor precisa ser disseminado. Obrigado pela participação de todos. O programa Em Discussão fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp ou no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena. Muito bom com a situação.